Carlos Barbosa, estamos a chegar à altura em que a realidade parece que ultrapassa a ficção, ou seja, aquela série que no passado, de alguma forma, todos vimos na televisão, O Justiceiro, o Kit, Michael Knight, parece que carros que andam sozinhos, pelo menos protótipos, vai ser assim no futuro? Nunca vai ser assim no futuro, vai ser parecido com aquilo no futuro, porque você repare que mesmo falando do Justiceiro, ele também sem o Michael Knight não fazia rigorosamente nada. Claro. Efetivamente, os carros hoje em dia estão a ter uma tecnologia de ponta cada vez maior, sobretudo por questões de segurança. Veja o que se passa com o sistema do e-call, que já é obrigatório a partir de 1 de janeiro nos Estados Unidos e que foi protelado na Europa, a meu ver, mal para o princípio do ano 2013, em que todos os carros vão ter um sistema ligado ao sistema do airbag, para quando batem haver um sinal que emite para quem tem os protocolos com o e-call, neste caso em Portugal é o ACP que tem esse protocolo juntamente com o INEM, porque como vocês sabem em Portugal só o INEM é que pode tocar em acidentes que haja sangue. Em toda a parte da Europa os automóveis clubes podem também transportar doentes com helicópteros, com ambulâncias e portanto em Portugal não, só o INEM é que pode tocar em acidentes que haja sangue e portanto o e-call já é um sistema disto. Para 2015 todos os carros vão ser obrigatórios com o próprio sistema e-call. Você fala dentro do carro com esse call center para poder explicar ao INEM se é preciso ou não é preciso intervenção. O carro está a transformar-se numa espécie de um ser pensante, quase... É porque você repare, todos os sistemas de segurança dos carros hoje em dia, e nós lançámos agora uma ficha de segurança exatamente para saber como é que se desencarcera mais rapidamente uma pessoa num carro. Um carro hoje em dia é uma espécie de um Lego. Você já não tem o bate-chapas que lhe repara o carro. Você hoje em dia tira e põe. E portanto os carros são feitos de maneira que mesmo nos acidentes, da maneira como se desmancham, são feitos de maneira a que o carro não invada o habitáculo. Repara, os motores vão para baixo dos pés, as portas saltam para o lado e o harmónico é feito nunca na carlinha do próprio carro. No fundo, um pouco que a gente vê na Fórmula 1. Por exemplo, talvez os espectadores não saibam, um dos carros mais seguros do mundo é o Smart, porque o Smart é feito numa espécie de um sistema de ovo, como é feito os cockpits de Fórmula 1, e portanto que são indeformáveis quase. E, portanto, são carros que hoje em dia têm uma capacidade de absorção do impacto muito grande. Já na anterior presença do Carlos Barbosa no Falar Global, teve a oportunidade de nos referir a essa expressão relativamente ao Smart, que suscitou muita curiosidade nos nossos telespectadores. Por vezes perguntam, e porquê é que não há uma disseminação maior por outras marcas? Porquê é que esse nível de segurança não está ainda tão... Porque você repara, o Smart é um carro pequeno, barato, e, portanto, que no fundo o que é que tem? Tem as portas, tem o famoso ovo e tem o motor. E o próprio motor do Smart, como você sabe, desaparece debaixo do carro quando há algum acidente. E, portanto, hoje em dia, cada vez mais os carros têm tendência a que exatamente os motores não invadam o habitáculo. Todos estes sistemas que nós vimos de retração, você veja, por exemplo, a Mercedes e a Audi já têm um sistema de visão noturna que é muito importante, sobretudo nos países nórdicos, onde a luminosidade é muito mais reduzida, onde a partir das 3 da tarde já é noite e, portanto, uma criança que saia, uma pessoa que esteja a atravessar numa estrada que não seja propriamente numa cidade, porque nas cidades civilizadas, que não é o caso das nossas, todos os atravessamentos de peões são sinalizados, como você sabe, por exemplo, em Londres, com aquelas bolas cor de laranja. Qualquer carro, quando vai chegar a uma passadeira, vê imediatamente que há ali uma passadeira. Em Portugal nada disto é feito, as autarquias não fazem rigorosamente nada, continua a ser atropelada muita gente porque as passadeiras estão mal sinalizadas, não há sinalização nem vertical nem horizontal que indique tudo isso e, portanto, se houver uma evolução dos carros para que possa evitar que haja mais mortes porque o habitat não está de acordo com eles, melhor ainda. A sinistralidade pode então ser combatida com um papel crescente da tecnologia no automóvel? Bom, nos países civilizados em Portugal não. Em Portugal, mas conduz-se assim tão mal em Portugal, por exemplo? Há grandes diferenças? Em Portugal conduz-se pessimamente. Porquê? Porque o ensino de condução em Portugal está completamente obsoleto e os exames em Portugal são completamente permissivos. Vou-lhe dar um exemplo. Você faz os exames práticos por decreto de lei, ou seja, os percursos que você faz, os 5 percursos que você tira à sorte no dia em que faz o exame, estão já decretados por decreto de lei. Portanto, você no dia antes de fazer o exame, faz os 5 percursos, é indiferente qual é que sai no dia a seguir, um deles vai sair e, portanto, está treinado. Isto lá fora é impossível. Dou-lhe um exemplo de um país pequeno como o Mónaco, tem 4 exames de condução. Hora de ponta, noite, autoestrada e dia com tráfego. Portanto, quer dizer, repare, são tudo isto e depois repare, nós somos o único país do mundo onde o instrutor faz exame com o examinador. E tem havido imensos casos de corrupção no que diz respeito aos exames,
porque é evidente que o instrutor que quando tem um aluno aulas ao lado, sabe que se o pai é rico, se não é, e portanto depois pode haver esta tentativa de corrupção. Mas isto é uma visão correta, mas terceiro-mundista, ou seja, Portugal é um país do grupo dos 27, do clube dos ricos. Bom, para quando uma alteração nesta área? Pois isso tem que perguntar aos governantes. Claro. Os governantes têm essa área e que efetivamente nós temos tentado alertar há uma série de anos para cá de que os exames de condução têm que ser mudados. Estou a falar contra mim, os exames de condução não podem estar ligados às escadas de condução. Eu tenho escolas de condução e tenho um centro de exames, não pode haver essa ligação. Os centros de exame têm que estar completamente independentes das escolas de condução e, portanto, o grande problema da sinistralidade em Portugal tem a ver muitas vezes com as redes viárias, e estamos à vontade, estamos aqui nas estradas de Portugal, que mais uma vez agradeço a maneira simpática como nos recebeu. Também o Falar Global. Exatamente. E portanto, o que se passa é que muitas vezes as estradas, hoje em dia já não, mas não foram construídas de acordo com as novas tecnologias dos carros, com tudo isso, e portanto há uma série de acidentes. E depois, esta verdadeira guerra civil, é de alguma forma assim que ela pode ser considerada, a sinistralidade nas estradas em Portugal. Eventualmente, no futuro, um piloto automático instalado nas viaturas poderá ser possível, como nos aviões, para uma condução mais segura? Será que a tecnologia poderá chegar até aí? Acho que não. Acho que vai ajudar muita coisa, vai haver cada vez mais. Quem é que falava há 20 anos num cinto de segurança? Quem é que falava há 20 anos num sistema de airbag? Quem é que falava num ABS? Quem é que falava num ESP, sistema de controle de derrapagem? Enfim, quem é que falava de tudo isso? Que, no fundo, são sistemas que são testados na competição, quer na Fórmula 1, quer no DTM, portanto, nos carros de competição iguais aos nossos carros do dia-a-dia, e que depois são transportes para as coisas. É evidente que os construtores têm sempre alguma relutância, muitas vezes, em desenvolver no tempo que, no fundo, os legisladores querem fazer, porque custam milhões, não é? Custam milhões e milhões de euros desenvolver estes sistemas, que muitas vezes são desenvolvidos na parte esportiva e que depois são transportados para a parte do dia-a-dia, não é? Acha que será possível, pelo menos em alguns casos, termos viaturas a andarem sozinhas? A Universidade de Aveiro tem-nos dado exemplos extraordinários, é uma universidade que eu respeito imenso, tem feito projetos fabulosos e penso que é muito difícil que um carro ande sozinho, porque no fundo isto é um pouco como aterrar um avião em categoria 3. O que é aterrar em categoria 3? É aterrar sem qualquer espécie de visibilidade e, portanto, os radares do aeroporto têm que estar preparados para conduzirem o avião até ao chão e pousá-lo. Portanto, para estes carros andarem sozinhos, tinham que todas as estradas terem esses sistemas para poder fazer isso, o que me parece que é incomportável em termos financeiros para qualquer país neste momento. A tecnologia tem um papel crescente, como já vimos. A relação com as seguradoras em caso de falha tecnológica, neste caso, existem também alterações nessa relação sinistro, segurado, seguradora? Pois, as seguradoras deviam olhar para os avanços tecnológicos de uma maneira diferente daquelas que olham, ou seja, quanto mais os carros são seguros e quanto mais os carros têm equipamento de segurança, os prémios de seguro deviam ser reduzidos. Porque esta coisa de dizer um tipo que durante 10 anos não tem acidentes, tem um benefício de 10%, está mal. O que está bem é que os carros, quanto mais seguros forem, quando vai à seguradora fazer o seu seguro contra terceiros ou contra riscos, se mostrar o equipamento de segurança que o carro tem, esse seguro devia ser mais baixo. Percebe? Porque é muito mais confortável para uma companhia de seguros saber que não tem tantos riscos no automóvel daqueles do que num automóvel que não tem qualquer espécie de sistemas de segurança ativos. Carlos Barbosa, é sempre um prazer tê-lo no Falar Global, pelo pragmatismo, pela maneira como aborda o assunto. Muito obrigado.